Olá, olá, olá. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um encontro aqui na programação desse ciclo de atividades, a atualidade de Gheorghe Lukács. A gente está aqui no segundo dia de programação. Vamos contar agora com uma conferência da professora Esther Weissmann, cujo título é A Ontologia na Obra Tardia de Lukács, que vai contar com comentários do professor Vladimir Safatli e coordenação do professor Daniel Puglia. Ao final, a gente vai fazer, só lembrando, um sorteio com os presentes. A gente está fazendo um sorteio ao fim de cada atividade. Eu vou circular distribuindo senhas para vocês, mas reforçar que convidem também seus companheiros, camaradas, para virem nos próximos dias de programação, que vai até sexta-feira, dia 20. Essa programação está sendo transmitida pelo canal de YouTube da FEFELESH, vai ser depois publicada também no canal da Boitempo no YouTube. Sem me alongar, eu vou passar a palavra para o Daniel Puglia, que é professor do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo, onde tem por tema de pesquisa as relações entre literatura, cultura e história. É autor de Franz Kafka, Uma Imagem do Artista, Duas Margens e Charles Dickens, um escritor no centro do capitalismo. Obrigado, Daniel, está contigo a palavra. Obrigado, Kim. Boa noite a todos. Eu vou já passar a palavra para a Esther, e antes disso, só fazer uma breve apresentação do professor Esther, do professor Vladimir. A professora Esther Weissmann é graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela possui também pós-doutorado sob supervisão do professor Nicolas Tertullian, é assim que fala? Tertullian? Na École de Haute Étude em Sciences Sociales. Vladimir Safatli é professor titular dos departamentos de Filosofia e de Psicologia da USP, professor convidado das universidades de Paris I, Paris 7, Paris 8, Paris 10, Toulouse, Louvain e Essex. Professor visitante da Universidade da Califórnia em Berkeley. Autor de, entre outros, O Cinismo e Falência da Crítica, para Boitempo, Só Mais um Esforço, pela Autêntica, e em Um com o Impulso, da Autêntica. Coordenou com Edson Telles a coletânea O que Resta da Ditadura e contribuiu com o ensaio para a coletânea Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, organizada por Breno Altman e Maria Carlotto, ambos publicados pela Boitempo. A conferência da professora Esther Weissmann vai ser em torno de 45 minutos, e depois os comentários do professor Vladimir Safatli vão ser de 15 minutos. Professora Esther, a palavra está com você. Boa noite aos colegas aqui presentes na mesa, boa noite a vocês que vieram em meio a uma greve de estudantes da Universidade de São Paulo. Boa noite, Ivana. Eu quero agradecer a presença de todos, o convite que me foi feito. É sempre um prazer enorme contribuir para as iniciativas da Boitempo e também aqui da FAFELESH, professor Rui Braga, muito obrigada. É claro que não seria possível, de modo algum, na minha intervenção de hoje, em 40 minutos, 45 minutos, esgotar todas as questões que nós podemos tranquilamente identificar na obra de Lukács, póstumamente publicada. Sendo assim, só o que me resta fazer hoje é chamar a atenção para uma questão em particular, que eu considero de fundamental importância para que a gente possa compreender devidamente a contribuição de paraontologia do ser social e seus prolegômenos. Contribuição essa tanto para o marxismo quanto para a filosofia em geral.
Nesse sentido, eu vou fazer aqui a propaganda do livro autobiográfico do Nicolas de Tertullian, que se chama Por que Lukács?, que a Boitempo acaba de publicar, e exatamente porque ele foi um dos intérpretes mais competentes do Lukács, e todo o esforço de vida dele, que é possível de identificar nas páginas dessa autobiografia, foi no sentido exatamente de mostrar isso, que eu acabei de mencionar rapidamente, a importância desse esforço derradeiro de Lukács, tanto para o marxismo quanto para a filosofia em geral. Para começar, como ponto de partida aqui da minha fala, eu começo com uma simples, mas importante indagação. Por que Lukács insiste, em sua obra póstumamente publicada, em tratar um tema tão inusual? A possível formulação de uma ontologia a partir dos escritos de Marx. Por que insiste em se debruçar sobre uma questão que fatalmente seria recebida com grande estranheza, como de fato o foi, até por seus discípulos mais diretos? Uma questão que suscitou e vem suscitando recusa imediata de todos os lados, a desaprovação in limine de quantos se dizem interessados pelo assunto, que a entenderiam por inadmissível. Por que insistir nesse problema, digamos assim, exótico, entre aspas? O próprio Lukács tinha plena consciência do tipo de recepção que os seus últimos escritos iriam provocar. Isso pode ser constatado logo nas primeiras páginas dos Prolegômenos para uma ontologia do ser social, que, embora tenha recebido o título de Prolegômenos, não sei se imitando Kant ou não, o fato é que ele publicou depois da obra, escreveu depois da obra central. Essa leitura, a leitura tanto de Para uma ontologia do ser social quanto dos Prolegômenos, eu recomendo vivamente que seja feita uma leitura simultânea, tanto da obra propriamente dita, quanto dos Prolegômenos. A Boitempo publicou em primeira edição, em primeira impressão, em 2010, o livro, Os Prolegômenos. E logo nas primeiras páginas, eu vou citar o autor, ele diz: certamente ninguém se surpreenderá, menos ainda o autor destas linhas, ao constatar que a tentativa de basear o pensamento filosófico do mundo sobre o ser se depara com resistências de muitos lados. Os últimos séculos do pensamento filosófico foram dominados pela teoria do conhecimento, pela lógica e pela metodologia. Desculpem, e esse domínio está longe de ser superado. A preponderância da primeira dessas disciplinas, ou seja, a teoria do conhecimento, a gnoseologia, se tornou tão forte que a opinião pública competente esqueceu totalmente que a missão social da teoria do conhecimento, que teve seu ápice, sua culminância em Kant, consistia, quanto à sua finalidade principal, em fundamentar e assegurar o direito à hegemonia científica das ciências naturais, desenvolvidas desde o Renascimento, mas de tal maneira que permanecesse preservado para a ontologia religiosa, na medida em que isso fosse socialmente necessário, um espaço ideológico historicamente conquistado. E não é à toa que, por várias vezes, tanto na ontologia quanto nos prolegômenos, o Lukács faz referência ao que ele chama de teoria da dupla verdade, ou que é chamado de teoria da dupla verdade, referindo ao processo contra Galileu, em que, em dado momento, o cardeal Bellarmino interveio, propondo, então, uma solução dessa natureza, uma teoria científica e, tudo bem, mas desde que fosse assegurado à religião o espaço claramente ontológico, ou seja, a ontologia ficaria reservada nesses termos para a religião.
E ele acrescenta ao Lukács, em seguida, o seguinte: o neopositivismo moderno, em seu período de florescimento, qualificou toda indagação sobre o ser, até mesmo qualquer tomada de posição em relação ao problema de saber se algo é ou não é, como um absurdo, anacrônico e anticientífico. Naturalmente, tendo em vista que a questão do ser está tão intimamente ligada com a vida e com a praxis, apesar dessa interdição severa, puderam e tiveram de surgir de modo continuado filosofias com pretensões ontológicas, que, pelo menos por algum tempo, nisso ele se enganou, o Lukács, né, porque estamos aí com elas a pleno vapor, encontraram divulgação e eco. Basta pensar em Husserl, em Scheler e Heidegger, no existencialismo francês, continua Lukács, para se reconhecer o caráter ineludível da abordagem ontológica dos problemas do mundo como um fato que não pode ser negligenciado no pensamento, também no pensamento da nossa época. Fecha aspas. Uma outra indagação que deveria ser colocada, e que eu coloco nesse momento, é como essa tendência dominante que o Lukács denuncia, ou seja, a gnoseologia, a epistemologia, a lógica, como essas tendências dominantes, tanto no campo da filosofia quanto no campo das ciências humanas, ciências sociais em especial, repercutiram no campo marxista. É forçoso reconhecer que, em primeiro lugar, o século XX e o XXI não desmentiu essa tendência, assumiu ou enfrentou o pensamento de Marx a partir do padrão gnoseológico. Então, é uma das denúncias do Lukács. Ao mesmo tempo que ele aponta essa tendência dominante, com o ápice em Kant, embora ele reconheça que o pensamento sobre o ser é algo ineludível, então ele reconhece isso, apontando que, mesmo com a interdição neopositivista, essas tendências surgiram no campo da filosofia, seja por iniciativa de Husserl ou Scheler e, finalmente, Heidegger e seus seguidores, né? Ele diz, bom, essa tendência acabou ganhando também domínio no campo especificamente marxista, e isso porque o século XX, aí eu acrescento, o XXI não desmentiu isso, no meu modo de ver, abordou o pensamento do Marx a partir do padrão gnoseológico, sem se interrogar se ele era compatível com tal abordagem, supôs que o fosse, com base nos pressupostos da cientificidade corrente. Daí que surgiram todas as abordagens que, antes de mais nada, se perguntavam pelo qual é o método de Marx, qual é a ciência de Marx. Em segundo, essa primeira constatação remete a uma segunda, ao do criticismo contemporâneo, ou seja, o prolongamento, o desenvolvimento de tendências pós-kantianas, né, no campo da teoria do conhecimento, do qual nos fala Lukács, por meio do qual a cientificidade repousa e tem de repousar sobre algum tipo de fundamentação gnoseológica, seja ela a própria teoria do conhecimento, lógica ou epistemologia. Esse panorama é largamente analisado nas páginas do escrito publicado após sua morte. Todos devem saber que a ontologia não foi revista para publicação. Ele não preparou para a publicação, muito menos os prolegômenos. E aqui eu coloco um outro aspecto importante que foi abordado de uma forma muito mais adequada pelo Zé Paulo Neto, mas eu quero lembrar da linha desse fio condutor que liga a estética com a ontologia, né? Esse fio condutor mostra que Lukács não aderiu de imediato, de pronto, ao termo ontologia. Ele nutria sérias desconfianças em relação a ele, seja por conta do modo como ele vai aparecer em Hegel,
seja no modo como ele mesmo, Lukács, reconhece que apareceu a partir da fenomenologia. Eu tenho uma citação do Oldrini, que é bastante interessante, do Guido Oldrini, que, ao também referir esse fio condutor entre a estética, que foi publicada em 63, e a ontologia propriamente dita, o Oldrini afirma: mesmo lá onde a coisa, o nexo conceitual já existia um germe, faltava a palavra para exprimi-la. Quem conhece a estética ou vai conhecê-la agora com a tradução em português do primeiro volume, vai perceber que o que Oldrini chama atenção, de fato, se encontra nesse texto, né? Ou seja, como eu acabei de dizer, o fato é que Lukács ele nutria sérias desconfianças e suspeitas em relação à própria palavra, ele resistiu em utilizá-la, e, citando Oldrini de novo, para ele, tomando a conotação que lhe fora conferida por Heidegger, ela só tem um valor negativo, fecha aspas. Então, há uma resistência por parte do Lukács, mas a pesquisa sobre a estética e o escrito, o livro publicado, mesmo que ele também tenha sido um projeto inacabado, acabou mostrando que a coisa estava lá, o nexo conceitual também, faltava a palavra, como indica o Oldrini. Entretanto, ao entrar em contato com a obra de Ernest Bloch, Questões Fundamentais da Filosofia pela Ontologia do Ainda Não Ser, publicada em 1961, e com a volumosa obra de Nikolai Hartmann sobre a ontologia propriamente dita, há uma mudança de postura do autor em relação à palavra. Eu estou dizendo isso, mas eu não tenho absoluta certeza que tenha sido assim, né? Eu estou seguindo o Tertullian, por exemplo, nesse caso, mas eu não tenho absoluta certeza que foi isso que se verificou. Há uma mudança de postura do autor em relação à palavra, e surgiu provavelmente a ideia de buscar na ontologia e nas suas categorias as bases de uma recuperação do pensamento do Marx. Então, feito esse esclarecimento geral, eu vou entrar num problema que eu considero que é uma questão fundamental na ontologia, que é o modo como ele, assim como as antigas e ontologias precedentes, trataram a questão das categorias. E exatamente por isso que eu assumo e defendo a ideia de que, para a ontologia do ser social, constitui no interior da história do marxismo um caso à parte, uma vez que destoa do núcleo comum sobre o qual a obra de Marx foi compreendida ao longo de todo o século passado e, em grande medida, continua a ser. Lukács identifica uma fecunda inflexão do pensamento de Marx em relação a tudo que foi produzido pela filosofia até então. Eu abro uma citação. O objeto da ontologia marxista, diferentemente da ontologia clássica e subsequente, é o que existe realmente. A tarefa é a de investigar o ente com a preocupação de compreender o seu ser e encontrar os diversos graus e as diversas conexões no seu interior. E continua mais à frente. Nós cremos que Marx criou assim uma forma tanto de cientificidade geral quanto de ontologia, que é destinada no futuro a superar a constituição profundamente problemática, não obstante toda a riqueza dos fatos descobertos da cientificidade moderna. Então, se trata de um projeto que coloca tudo em xeque, inclusive o da cientificidade moderna, apesar de reconhecer os avanços que ocorreram, evidentemente, nas chamadas ciências naturais.
ele desloca, Lukács, o centro de gravidade para o plano do ser social. Ele não desconsidera outras formas de ser, mas o centro de gravidade é o ser social. Mas atenção, não se trata de uma sociologia, como muitos detratores assim consideram. Se, no caso do Marx, é comum a atribuição, pelo fato dele colocar o social também em destaque, ele deveria, para alguns, deveria ser visto como um sociólogo, e assim muitas vezes ele o é, né? Assim, numa trilogia que vai de Durkheim, Weber e Marx, né? Os três sociólogos. Esse alinhamento é extremamente contestável. Isso ainda assume uma proporção mais grave, mais acentuada quando é o caso de Lukács, né? E há casos, vocês me perdoem, mas em textos que chegam às minhas mãos, em artigos que eu leio, que a questão das categorias, que eu acho que é a grande novidade de Parontologia do Ser Social, as categorias são entendidas como categoria sociológica. Eu cheguei a ver artigos, textos, em que muitas vezes o autor, a autora, os autores identificavam uma categoria em Lukács como uma categoria social, um extrato, um grupo social, uma classe social. Tamanho é o desconhecimento dessa questão, que não pode, de modo nenhum, ser desconhecido, né? Esses equívocos realmente atrapalham o devido entendimento da obra. E um outro ponto que eu gostaria de destacar essa recuperação do marxismo, que ele considerava o marxismo autêntico, como uma ontologia, significava para ele não apenas a renovação propriamente dita do marxismo, mas também a resolução de um determinado tipo de problema que permanecia em aberto, segundo Lukács, no campo da filosofia ela mesma, que é a questão da teoria das categorias, embora o Lukács em nenhum momento tenha se proposto a formular uma teoria das categorias como as ontologias clássicas. Mas as categorias têm no seu texto, têm no seu pensamento um papel de destaque, um papel fundamental. O centro de gravidade da ontologia é o ser social, e a partir do exame de complexos efetivamente existentes, ele extrai complexos categoriais. Isso vocês vão encontrar isso já na parte sistemática, tanto no capítulo sobre o trabalho, sobre a reprodução, no capítulo sobre a ontologia do momento ideal e da ideologia, e no capítulo final, que é o capítulo do estranhamento. E como é que a gente pode, a partir de qual ponto de partida o Lukács examina os complexos reais e extrai, através desses exames, extrai o problema das categorias e dá as respostas, a partir de Marx, ao problema das categorias. É a vida cotidiana. Vida cotidiana essa que já aparece na estética como ponto de partida. Lembremos que no prefácio da estética ele usa uma figura para exprimir exprimir plasticamente o modo como ele entende a vida cotidiana. Ele usa a figura de um grande rio, né? A partir do qual se autonomizam, a partir do qual surgem e se autonomizam determinadas práticas específicas
que se tomam um distanciamento em relação à vida cotidiana, mas que voltam continuamente essa vida cotidiana como fonte e retornam para a vida cotidiana no sentido de, inclusive, modificar a vida cotidiana. Então, o ponto de partida é a prática na vida cotidiana, por isso que o primeiro capítulo na ontologia é sobre o trabalho, não é nada mais, nada menos por causa disso, é a vida cotidiana, o que é central na vida cotidiana, o ponto de partida é a vida cotidiana, temos que tomá-la nessa condição, mas, ao mesmo tempo, temos que ir para além dela, porque ela como ponto de partida, ela é o único possível para uma ontologia que pretenda formular algo nesse sentido em termos materialistas, mas precisa ir além dela, porque a vida cotidiana se fornece esse ponto de partida real, efetivo, é também o campo das reificações e dos fetichismos. Então, temos que partir da vida cotidiana, segundo Lukács, e irmos para além dela. Agora já me perdi quanto tempo. Tá, então está certinho. No prefácio para a Ontologia do Ser Social, há uma tentativa de Lukács de delinear, de rascunhar, de esboçar uma história da ontologia. É um esboço, no meu ponto de vista, um esboço insuficiente. Ele não atina para uma série de coisas, mas a minha opinião nesse momento não é o que importa. O que importa para nosso exame é o que efetivamente ele pensa. E nesse esboço, a preocupação dele é estabelecer quais foram as dificuldades, quais foram os momentos ou quais foram os fatores que dificultaram, ao longo da história da filosofia, o aparecimento de uma ontologia materialista. Ele reconhece que houve tentativas nesse sentido, mas aqui, sinteticamente, não há tempo para aprofundar, estas tentativas desandaram em descaminhos. Sinteticamente, colocado em termos diretos, para ele, nesse prefácio, o principal impedimento surge da religião. Não é à toa que a teoria da dupla verdade está sempre referida, o cardeal Bellarmino está sempre referido no texto, é a religião. Mas, questão que ele volta a tratar no último capítulo para uma ontologia do ser social. Mas, para o que nos interessa aqui, eu vou ler uma passagem que expressa bem o que ele pensa no momento em que ele redige o prefácio. É a própria praxis, aí ele abre um parêntese e coloca, isto é, ou seja, a vida cotidiana, fecha parênteses, que reivindica uma imagem do mundo, e daí a religião a ocupar esse espaço e ter se tornado para ele o principal impedimento, é a própria praxis, repetindo, ou seja, a vida cotidiana, que reivindica uma imagem do mundo com o qual possa se harmonizar. Quando eu falo isso em sala de aula, tem sempre um aluno que faz alguma comparação com vinho, ou etc., com a qual possa se harmonizar, e a partir da qual o complexo da atividade da vida se organize um contexto consentido. Isso nós vamos ver no último capítulo, vocês verão no último capítulo da ontologia, o que significa especificamente isso. É claro que a ciência e a filosofia são chamadas a dar uma resposta adequada, enquanto partes ativas
não apenas funcionais, entre aspas, da realidade social no seu conjunto, fecham as aspas. Só um momento aqui. Em suma, para ele, uma consideração ontológica do ser social é impossível sem procurarmos o ponto de partida nos fatos mais simples da vida cotidiana, mas, repetindo, isso não significa que nós devemos nos deter nesse plano, nós devemos ir para além desse plano, né, como eu já referi. Então, em suma, Lukács postula a necessidade de um retorno à ontologia, um retorno às coisas, um retorno às categorias do ser, em contraposição tanto à orientação gnoseológica do pensamento contemporâneo, quanto à sua negação ou afirmação de talhe irracionalista. Ainda, segundo Lukács, é necessário especificar as categorias que descrevem. Então, o papel das categorias é esse. O papel das categorias é descrever o movimento, a gênese e o movimento da sociabilidade, do ser social, e isso, segundo ele também, só é possível por meio do resgate do fundamento ontológico de Marx. E não se pode desconsiderar que o Lukács fez um esforço enorme em mostrar a unidade, a consistência do tecido filosófico que subjaz ao pensamento do Marx, né? Desse modo, Lukács, sempre com a atenção voltada para o modo como tradicionalmente a filosofia, ele coloca isso o tempo todo no texto. Essa interlocução está presente o tempo todo, que às vezes dificulta a leitura, mas mostra exatamente este movimento, esse intento do Lukács, que eu estou aqui querendo ressaltar a todo momento. Sempre com a atenção voltada para o modo como tradicionalmente a filosofia concebeu as categorias, abordou o pensamento do Marx buscando respostas para esses problemas, com o objetivo não só de identificar as respostas, como eu disse, mas, antes de mais nada, reconfigurar esses problemas, dar uma nova configuração a esses temas, sobretudo no que diz respeito à sociabilidade. Então, na maioria dos casos, ele trabalha com pares categoriais. Talvez o par categorial, para quem já tenha uma leitura ou já leu alguém comentando a ontologia, e normalmente os comentários se debruçam sobre o capítulo do trabalho, já tenha se dado conta que o par categorial que está ali presente é teleologia e causalidade. E quando o Lukács mostra a existência dessas categorias no pôr teleológico do trabalho, na prática do trabalho, ele sempre mostra como outros filósofos, ou Aristóteles, ou Hegel, assim por diante, ou os empiristas, trataram dessas duas categorias. E ele procura mostrar, o esforço dele nesse capítulo é esse, mostrar que esse par categorial existe enquanto par, apenas no pôr teleológico, apenas na prática humana, de modo inseparável, é um par inseparável, é um par cujo divórcio, cuja separação só pode ser concebida teoricamente, abstratamente ou para fins didáticos, mas que na realidade esse par está ali unido de modo inseparável na prática do trabalho. E ele mostra como esse par categorial assume outros sentidos, outras conotações, outras características, na medida em que a prática vai se complexificando, vai se tornando, inclusive, em muitos casos, mais espiritualizada. Mesmo nesses casos, como a prática ética, esse par categorial está ali fazendo presença.
Outros exemplos, subjetividade e objetividade, em grande medida, ele se ampara, nesse caso, em textos do Marx, de forma intensa. Necessidade e possibilidade, ali há um diálogo não explícito com o Ernest Bloch. Acaso, a categoria da acaso, contingência, um diálogo com a cientificidade contemporânea, isso nos prolegômenos vocês vão encontrar o diálogo com Max Planck. Estou dando exemplos de vários tipos. Acaso, contingência, a categoria da irreversibilidade, e a categoria da irreversibilidade, da possibilidade, da necessidade, da tendência, tem a ver com uma outra dimensão que está sempre presente nesse resgate do pensamento de Marx, que é a historicidade. Então, no campo da historicidade, as categorias como necessidade, possibilidade, acaso, contingência, necessidade, irreversibilidade, tendência. Há nos prolegômenos também toda uma interlocução com a noção de probabilidade estatística. E, óbvio, o par essência-aparência. Ele se esforça em desvelar como essas categorias aparecem no pensamento do Marx e, sobretudo, a diferença de seu tratamento frente às tentativas e propostas que podem ser encontradas no decorrer da história da filosofia e que, segundo ele, repetindo, porque eu já usei essa expressão, desandar em descaminhos. Nesse sentido, ao percorrermos a ontologia do ser social e seus prolegômenos, assistimos o esforço, o intento, a proposta, se ele realizou ou não é outra história, em evidenciar a gênese e o desenvolvimento das categorias no interior dos próprios complexos reais, como eu acabei de dizer. E ele trabalha com a noção de complexos, né? Tanto no caso do trabalho, depois o trabalho aparece como categoria no interior do complexo da reprodução e assim sucessivamente. E, nesse caso, do complexo de complexos, ele tomou, diferenciando, evidentemente, mas ele tomou Hartmann como ponto de apoio. E é por essa e por outras que muitos, e o próprio Tertullian, eu acho que nisso ele exagerou, ele aproximou demasiadamente o Lukács do Nikolai Hartmann, mas aproximou. O Tertullian fez essa aproximação, porque grande parte dos textos dele, e vocês vão, de novo, a garota propaganda aqui do livro, do Porquê Lukács, do Tertullian, fez esse esforço exatamente para colocar o Lukács como um filósofo contemporâneo consistente, que tranquilamente poderia ser colocado ao lado de outros filósofos contemporâneos eminentes. Ou seja, o esforço do Tertullian explicitamente era retirar o Lukács do gueto ideológico. E esse livro é a demonstração clara desse propósito. É importante salientar aqui, por último, que é impossível encontrar em seus escritos um tratamento lógico abstrato das categorias, ou um tratamento que encarcera as categorias no interior de um sistema. Na parte histórica da ontologia, há um capítulo sobre Hegel, em que ele denuncia a existência de duas ontologias, uma falsa e uma verdadeira, no pensamento do Hegel. O interessante é sublinhar que, nos prolegômenos, que volto a dizer, ele escreveu depois, as críticas a Hegel são bem mais acentuadas do que nesse capítulo que compõe a parte histórica, que é o primeiro volume na edição da Boitempo. Né?
Nesse sentido, o legítimo retorno ao próprio ser só pode ocorrer, desculpe a rima aí, quando suas qualidades essenciais são compreendidas como o momento de um processo de desenvolvimento essencialmente histórico e são colocadas no centro da consideração crítica, conforme o caráter específico da historicidade e precisamente em conformidade com o seu respectivo modo de ser, que é a praxis, que é a prática. Em suma, a ontologia do ser social reflete um esforço de final de vida, quando ele já estava muito doente, ele atinou para um determinado conjunto de coisas, e um passo importante nesse sentido foi dado quando da elaboração da estética. No meu modo de ver, tem uma envergadura bastante ampla e consistente, apesar dos vários problemas, e toda obra tem problemas, inclusive uma obra incompleta, inacabada, uma obra que foi contra a corrente, né? E, no meu modo de ver também, a devida compreensão e a interpretação desse esforço derradeiro é um projeto ainda inacabado, a despeito dos vários trabalhos de pesquisa já realizados por seus intérpretes. A complexidade do tema em si já se apresenta como um desafio, muitas vezes de aparência incontornável, que, também no meu modo de ver, a facilitação e a vulgarização não desfazem. Ao contrário, só fazem complexificar ainda mais a incontornável tarefa de enfrentar a argumentação cerrada de Lukács, difícil, muitas vezes os tradutores reclamam, dizendo que o alemão do Lukács às vezes é indecifrável, e não raras vezes problemática, que o autor procurou, no entanto, preparar com cuidado e rigor. Muito obrigada. Obrigado, professora Esther. Agora nós vamos para os comentários do professor Vladimir. 15 minutos. Ok, então inicialmente eu queria agradecer o convite que me foi feito para participar desse evento, né? Pedir desculpas porque, por uma confusão da minha parte, eu acabei obrigando os organizadores a me recolocar na última hora, mas de qualquer maneira fico muito feliz de poder estar nessa mesa, poder discutir essas questões, acho que estão bem colocadas pela professora Esther Weissmann e tão centrais para o nosso debate atual, não só sobre Lukács, mas também sobre o desenvolvimento do pensamento crítico e da teoria crítica no sentido mais amplo possível. Na verdade, eu teria como comentário, e até queria aproveitar essa discussão para poder ouvir um pouco mais sobre o que a Esther entenderia exatamente como o sentido dessa recuperação da ontologia como estratégia do pensamento crítico. Porque da maneira como eu leio, se eu entendi mais ou menos bem toda a discussão, eu tenderia um pouco a compreender esse debate, essa necessidade que o Lukács tem nesse seu momento da sua experiência intelectual de fazer essa recuperação da ontologia como uma estratégia de contraposição, digamos, no seu debate, principalmente contra o positivismo, é o que me parece, né? Ou seja, há uma insistência de que há de salvar, digamos, a crítica de uma certa noção de ciência, né? E é claro, essa noção de ciência que ela é extremamente marcada por um certo cientificismo, do qual o positivismo seria a figura fundamental, né? Agora, me parece muito interessante que dentro desse processo, quer dizer, não é a primeira vez, digamos, que a crítica dialética vai fazer um recurso à ontologia, acho que isso está muito claro, mesmo dentro da maneira com que o Lukács então vai construir seus sistemas de importações, mas é claro, ao meu ver, que
que o projeto de uma ontologia materialista, ela parte então do pressuposto de que, bem, será a noção mesmo de ser como um elemento central dessa ontologia, né? Seja ele ser social ou não. E é uma questão que eu gostaria de colocar, na verdade, porque se me permitir fazer uma espécie de marcha um pouco a ré e recuperar algumas reflexões da filosofia hegeliana, né, e que acho que são centrais mesmo, que de uma certa maneira, muitas vezes como contraponto, mas eu diria como um campo também, um campo no interior do qual, digamos, o projeto ontológico ele faz uma articulação entre exposição das categorias metafísicas e de crítica dessas categorias, ao mesmo tempo, né? Acho que esse é um pouco o horizonte fundamental da ciência da lógica, quer dizer, a ideia de que, afinal de contas, o movimento, as categorias fundamentais, as formas gerais do movimento, a gênese do movimento daquilo que seria fundamental dentro de uma perspectiva ontológica, ela só pode ser dado a partir da exposição das categorias da ontologia tradicional e da sua crítica ao mesmo tempo, né? Então, eu diria, para mim é interessante fazer essa comparação entre o Lukács e o Hegel, que, por exemplo, Hegel abandona de uma maneira muito evidente a categoria de ser como uma categoria central, né? Quer dizer, é uma espécie de ontologia sem a categoria do ser, porque a categoria do ser é uma falsa categoria, né? Na verdade, a primeira categoria concreta é a categoria do devir, né? E, no entanto, me parece que dentro do projeto, se eu posso estar errado, mas se me corrija, por favor, se eu estiver errado, dentro do projeto do Lukács, bem, a categoria de ser ela vai fundamentar não necessariamente uma espécie de invariância ontológica, mas uma perspectiva, digamos, de uma visão positiva do que é a leitura da vida social, né? Leitura do horizonte da vida social, né? Porque essa leitura do horizonte da vida social, ela vai permitir, digamos, a compreensão, acho que muito mais efetiva do que seria esta leitura do que é o materialismo, quer dizer, a recuperação da produtividade imanente da vida social. Essa produtividade, ela exige digamos, um horizonte de compreensão que não pode ser dedutível imediatamente das categorias do dito pensamento científico, ela pede categorias próprias, né? Então, daí, talvez, essa ideia muito singular, acho que, da ontologia como não exatamente um horizonte de condições de possibilidade do pensamento, mas, digamos, a potencialidade imanente, a preservação da potencialidade imanente da vida social. Então, minha questão era um pouco se o uso da categoria de ser dentro desse contexto, ele não poderia implicar uma limitação do horizonte da crítica, né? Porque será que dentro desse uma perspectiva que entende que a gente não está a descrever o ser social tal como ele é, mas, digamos, as potencialidades do social tal como eles podem se dar dentro de uma praxis revolucionária, né? Não precisaria colocar muito mais força numa espécie de ontologia negativa, na verdade, do que em uma ontologia para a qual a ideia do ser social ela aparece com essa função, a meu ver, normativa, né? Bem, essas eram um pouco as considerações que eu gostaria de fazer. Obrigado, professor Vladimir. A gente vai abrir para as perguntas agora. Eu tenho uma única pergunta, professor Sté, bem sucinta. No prefácio que você escreveu para a edição da Boitempo dos Prolegômenos, você faz uma observação interessante lá, que é o seguinte: em determinado momento, você menciona que um pensador do porte do Lukács, em pensadores do porte do Lukács, é muito raro ver a forma como ele faz autocrítica o tempo todo, né? Então, ele se revê, ele é implacável com a própria obra, ele é implacável com
vários momentos, inclusive na passagem da própria ontologia para os prolegômenos, né? Porque, se eu entendi corretamente, uma das teses nesse seu prefácio é o fato de que os prolegômenos avançam em pontos onde a ontologia não teria avançado. Se você pudesse comentar um pouco isso, sabe, sobre essa postura do Lukács de uma postura desinibida em relação à própria obra. Depois acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu agradeço os dois comentários, eles me dão, inclusive, são comentários críticos, né? Que estão questionando de alguma maneira o que eu escrevi e o que eu coloquei hoje. E isso me ajuda a explicar melhor determinadas coisas que, em função do tempo, eu procurei sintetizar ao máximo, né? Eu acho interessante a primeira questão que você colocou, Vladimir, se você me permite chamar de Vladimir ou só... que diz respeito a como esse projeto se encaixa no interior de uma estratégia política, ou que tipo de estratégia política adviria de uma colocação como a que Lukács faz na ontologia. Em vários momentos ele é explícito nesse sentido, em outros nem tanto. É bom que a gente procure lembrar que ele escreve a ontologia no mesmo período que Althusser está realizando a sua pesquisa, né? Embora ele nunca diretamente faça referência a Althusser, quando ele rejeita essa tendência gnosiológica que há esse momento culminante em Kant, de alguma forma ele toca num modo de apropriação do marxismo, em que as primeiras perguntas são: o que é a ciência do Marx, o que é o método de Marx? E o interessante é que ambos estão trabalhando simultaneamente, um isolado no seu escritório lá em Budapeste, o outro cercado por um conjunto de pessoas com quem Althusser interlocutou durante parte importante da sua vida, né? E ambos tinham como pretensão renovar o marxismo, né? A gente pode questionar um, questionar o outro, mas ambos tinham esse projeto, principalmente em função, essa é uma expressão que eu uso continuamente, em função dos entulhos despejados nesse campo pelo stalinismo e pelo marxismo vulgar. Então, é curioso que eles tinham ambos, por caminhos absolutamente diferentes e contrários, como uma proposta mais geral, essa crítica, essa rejeição ao stalinismo, que nas páginas para a ontologia do ser social, há páginas em que o Lukács é extremamente violento nesse tipo de crítica ao stalinismo e aos problemas gerados por esse movimento que, afinal de contas, ainda está aí. Nós não podemos nos iludir que ele tenha sumido com o tempo, desaparecido com o tempo. Alguns traços, tanto no que diz respeito à abordagem teórica do Marx, quanto à própria prática política, estão aí. É só afinar um pouco a visão para a gente perceber que essa é uma questão candente ainda. Mas o centro da tua questão, acho que foi um outro centro, né? E eu vou procurar responder de uma forma bem rápida e talvez um pouco didática demais. Em relação à historicidade, no pensamento vivido, eu tenho a anotação aqui, agora eu não consigo achar, eu tenho a citação aqui, eu não consigo achar. Pode ser incrível para vocês, mas eu esqueci os óculos.
eu estou fazendo leitura sem meus óculos. Então, em meio a essas anotações todas, há uma frase dele, numa autobiografia intitulada Autobiografia sob forma de diálogo, pensamento vivido. E há um determinado momento, ele, numa citação muito simples, que parece ser um simples jogo de palavras, né, uma citação complexa, que parece um simples jogo de palavras, ele coloca o problema, a relação entre as categorias e o problema da historicidade, que é esse um dos pontos que você coloca, e eu vou voltar também na questão política já mais especificamente, em que eu estou tentando achar porque ele responde claramente essa questão. Depois você me lembra da reconciliação extorquida do Adorno, tá? Para eu não esquecer. Mas se você me der um segundo, sem o óculos, sem meus óculos, eu acabo achando aqui. Se eu não achar, fica por uma outra oportunidade. Oi? Oh, meu Deus, você imagina... Nossa, obrigada, Ivana. Sim, ajuda, com certeza. Nossa, ótimo. Mas eu não achei. Bom, enfim, ele fala, não é que a história seja, nas filosofias precedentes, nas ontologias precedentes, o ser, ele entrava, a história entrava na estrutura das categorias, enquanto que, na ontologia que ele propõe, esse é uma autobiografia sob forma de diálogo que ele concede, são um conjunto de entrevistas em que ele, na medida em que não estava mais conseguindo escrever, 2 ou 3 pessoas próximas a ele o ajudavam. O óculos da Ivana fez um milagre aqui e eu encontrei o trecho. Ele diz, ele diferencia o que no texto ele chama de velha filosofia, então está leiam, por favor, aqui entre aspas, ele diz, o marxismo distingue-se em termos extremamente nítidos das concepções de mundo precedentes. No marxismo, parece um jogo de palavras, mas não é, atenção. No marxismo, o ser categorial da coisa constitui todo o ser da coisa. Enquanto nas velhas filosofias, o ser categorial era a categoria fundamental, no interior da qual se desenvolviam as categorias da realidade. Não é que a história se desenvolva no interior do sistema das categorias, mas, ao contrário, a história é a transformação do sistema das categorias. As categorias são, em suma, as formas de ser. Quer dizer, elas são tão históricas quanto a própria sociabilidade. Talvez eu tenha exagerado na minha exposição, Vladimir, ao colocar o ser como essa questão central, porque se colocar efetivamente como algo que ocupa essa centralidade no interior do pensamento dele, de fato, transmite a possibilidade de entender do jeito que se entendeu. Enquanto que a historicidade é um traço, para o Lukács, um traço absolutamente insuperável da sociabilidade. Então, na hora de facilitar a exposição, talvez eu tenha distorcido um pouco como a questão efetivamente aparece no texto do Lukács. Por isso que eu tenho muito cuidado em seguir a letra do que ele escreveu e não tentar facilitar, e nessa facilitação
causar alguma distorção. Mas, sinteticamente, em termos de prática política, já que ele parte da vida cotidiana e no centro da vida cotidiana está a prática, o trabalho, o pôr teleológico primário, o pôr teleológico secundário, ele, como que, colocando as coisas assim diretamente, em termos breves, bom, a realidade existe, ela pode ser conhecida e transformada. Então, isso, do ponto de vista político, é absolutamente insuperável. Longe de ser uma ontologia negativa, porque a noção de ontologia negativa, ao meu ver, tem, de algum modo, em termos de prática política, o contrário, talvez, do que você esteja desejando questionar. O Lukács, ele considera que é necessário uma renovação do marxismo, não por questões, não por uma inclinação pessoal, não por questões acadêmicas, mesmo porque ele nunca teve ligações maiores com a universidade, ou melhor, ele nunca teve ligação nenhuma. Né? Se vocês tomarem para leitura o Pensamento Vivido, que é essa autobiografia sob forma de diálogo, ele, de forma muito, sob a forma de uma piada, ele estava se ironizando, quando, num determinado momento, ele é expulso do partido, isso foi preso e enviado para a Romênia, voltou para a Hungria, isso depois de 56, depois da intervenção soviética de 56, ele diz, bom, tiraram todos os meus livros da biblioteca, eu me tornei professor, mas eu não dava aula. O único momento em que eu pisei na universidade foi quando eu fui ao médico, o médico era um professor da universidade, eu apresentei uma enfermidade muito rara e eu fui levado, então, à universidade para ser observado pelos alunos. Foi o único momento em que eu que eu coloquei os pés no interior da universidade. Né? E todo o esforço dele de renovação do marxismo tem a ver com a possibilidade de fazer tudo de novo outra vez. O pleonasmo é nesse sentido. Tanto é que, no final do capítulo sobre a ontologia do momento ideal e da ideologia, quando ele está terminando de expor o fato de que, para ele, segundo ele, o marxismo é tanto ciência quanto filosofia, é tanto ciência quanto ideologia, ideologia no sentido que ele dá na ontologia do ser social, não nesse sentido que comumente a gente atribui ao termo, como falsidade, né, como deformação. Ele diz o seguinte, bom, essa foi minha contribuição. Se, onde e quando essa recuperação do marxismo realmente se efetivará, o autor dessas linhas não poderá responder essas perguntas, lógico. Né? Onde, quando e como vai efetivamente ocorrer essa renovação, essa possibilidade de encaminhar uma proposta revolucionária que realmente perceba a realidade como ela é e transforme a partir das suas características essenciais, ou as características mais importantes, era o projeto. Tanto é que, quando, no capítulo sobre a ideologia, ele analisa a relação entre ideologia e política, é clara essa visão que ele compartilha. Ele considera que qualquer questão que atinja, que se relacione à vida social no seu conjunto, é uma questão de ordem política. E a ideologia política teria exatamente por função orientar a prática, e ele, parafraseando Lenin, ele disse, e atingir o elo mais próximo da cadeia.
Ele é mais próximo da corrente. E é neste capítulo, entre outros, que ele trabalha essência e aparência. Agora, em relação a Hegel, é curioso também essa pergunta que você faz, Vladimir, porque o próprio Tertullian considera o Lukács alguém que é herdeiro tanto do Marx quanto do Hegel. Eu já não tenho a mesma concepção, mas o Tertullian considera dessa maneira, eu acho que em grande medida em função de algumas colocações que você fez. Ele entraria nessa mesma linha de raciocínio, né? Mas o fato é que, lendo os prolegômenos, e esse texto realmente me elucidou muitas coisas, ele dirige ao Hegel, não também no capítulo específico, mas no capítulo, nos prolegômenos de maneira mais clara e evidente, essa forte rejeição ao logicismo hegeliano, o que ele chama de logicismo hegeliano, né? Ou se assemelhando muito às ponderações críticas que Marx faz a Hegel em 1843, nas glosas de Kreuznach, né? Ou seja, fundamentalmente da ideia feita sujeito e como daí para frente as categorias aparecem como categorias lógicas acima de qualquer outra coisa. Não sei se foi suficiente. Posso fazer um pequeno comentário? Não sei se tem tempo. Não. Bom, para mim pode. Tá. Não sou dona do tempo aqui. Tá. Não, porque eu achei muito interessante suas colocações, mas eu perguntaria então o seguinte. Tudo bem, um projeto ontológico que tem na historicidade uma perspectiva central, né, como é o caso do Lukács, né? Ele não deveria, de uma certa forma, dar um espaço àquilo que há de irrealizado na vida social, e até que ponto, digamos, a ideia do ser social acaba não limitando pelo seguinte, porque, como você bem lembrou, quer dizer, tem uma centralidade da vida cotidiana, né, como espaço fundamental de produtividade da praxis, mas essa praxis, ou ela já está realizada, ou ela está bloqueada por causa exatamente do que o Lukács mesmo chamava de reificação. Então, muitas vezes dá um pouco a impressão de que é quase como se esse projeto ontológico ele pode funcionar se nós aceitarmos que em alguma dimensão, ou seja, o mundo da vida, ele guarda suas potencialidades transformadoras, né? E eu temo muitas vezes que isso não seja quase uma espécie de petição de princípio para o socialismo real, né? Fato, não, mas isso é uma potencialidade do socialismo real, né? Então, por isso que eu me pergunto se, bem, dentro de um processo histórico de reflexão crítica dessa alternativa, se não seria o caso de sustentar essa perspectiva ontológica, abandonando a noção de ser social. É que eu já respondi para ele que ele tinha tempo, sendo que eu não sou dona do tempo aqui, né? Então, agora eu perguntei por educação. De novo, aqui nessa apresentação eu tive que recortar muito, delimitar muito por causa do tempo. Ele foi amigo de juventude do Bloch e depois eles brigaram. Mas, no fim da vida, ele leu o Bloch. E a noção de possibilidade, ele briga com a noção de possibilidade, tanto do Ernest Bloch, quanto a noção de possibilidade do Hartmann, e reaviva o debate entre os eleatas e os megáricos, a escola eleata e a escola megárica. No caso dele, por exemplo, em relação ao Hartmann, ele diz, não, a possibilidade é sempre possibilidade, mesmo que ela não se realize. E nos prolegômenos, eu insisto no prolegômeno, Ivana, não foi à toa que a primeira coisa que eu propus foi os prolegômenos, porque ali tem já respondendo em parte, ele
busca dar um acabamento a coisas que ficaram soltas no texto principal. E ele briga em torno dessa relação, ele efetua toda uma discussão em torno de tendência, de irreversibilidade e tendência no campo da história e de possibilidade. Então, a possibilidade continua a existir, mesmo quando ela não é realizada. Então, é uma discussão categorial, mas também amparada na história. Né? A história continua aberta. A ontologia não é um sistema fechado. E por isso que é difícil, numa apresentação, tentar esquematizar, ou num curso, ou numa aula, ou num texto, esquematizar as várias pontas abertas que ele deixou pelo caminho. Não só porque, como eu disse antes, não só porque foi uma obra que ele escreveu doente, que ele não teve tempo de rever, que ele não teve tempo de amarrar as pontas. Eu acho que algumas pontas não são amarráveis. Não seriam amarráveis. Mas obrigada. Querido, eu acho que você levantou uma coisa bastante importante, porque, agora pegando o texto do Adorno de reconciliação extorquida, o problema das autocríticas sempre foi algo que foi sempre foi um ponto, digamos assim, ou teria sido o calcanhar de Aquiles do Lukács. Ou seja, o Lukács teria realizado as suas autocríticas se dobrando frente ao existente, se reconciliando com o existente, com o efetivamente existente. Isso sempre foi um calcanhar de Aquiles e até hoje ele é conhecido negativamente por essas atitudes que ele tomou ao longo da vida. E eu digo ao longo da vida porque também nesse texto autobiográfico ele mostra como, porque evidentemente que surgiu nas entrevistas que lhe foram feitas para fins autobiográficos. Poxa, e as tuas autocríticas? Você está morrendo? Será que não é o momento de bater no peito de novo e fazer alguma coisa ou criticar as suas próprias autocríticas? E eu vejo nisso não algo necessariamente negativo, se nós levarmos em consideração que ele mesmo diz que essa forma de agir, essa forma de pensar e de se relacionar consigo mesmo, ele tinha desde criança, desde a infância, ou pelo menos desde a juventude, quando ele escreveu uns poemas para participar de um concurso. Miguel, me ajuda se a minha memória não estiver funcionando. E não está. Quando ele fez uns poemas que ele submeteu a um concurso e ele foi agraciado pelo primeiro lugar ou entre os primeiros lugares. Isso muito jovem, ainda nos primeiros anos da década de 10. E quando ele olhou para os componentes do júri que o premiou, bom, ele chegou à conclusão que os poemas deveriam ser terrivelmente ruins, rasgou os poemas e ficou para trás. Ou quando ele esquece num cofre de um banco ou coisa parecida os textos que ele escreveu quando da sua estada em Heidelberg, sobre estética. Ele esqueceu e ficou lá e ponto final. Ou quando ele faz as citações protocolares a Stalin na Destruição da Razão, né? Na primeira edição tem uma série de citações, na segunda ele já tira algumas poucas, e ele fazia, isso é uma ingenuidade do Lukács, mas é uma ingenuidade historicamente datada, né? Repetindo Chazinho, eu considero que o Lukács era um homem de seu tempo e contra ele, simultaneamente. E, por ser um homem de seu tempo, ele tinha as mazelas do tempo também, né, em si mesmo.
E era a forma que ele considerava que ele podia fazer passar meio que de contrabando certas ideias, certos temas, certas exposições que iam radicalmente no sentido oposto às ideias oficiais. Vejam, recentemente foi publicado Reboquismo Dialético. Todo mundo achava, era um consenso, que ele não havia replicado as críticas que a História e Consciência de Classe, se vocês tiveram uma sessão sobre isso, todo mundo achava que ele, ao ser duramente criticado na Segunda Internacional por História e Consciência de Classe, ele emudeceu, baixou a cabeça. Quando abriram os arquivos de Moscou, encontraram lá a resposta, mas é curioso, porque nunca mais ele falou, ele se defendeu dizendo que, não, ele tinha respondido, que ele não baixou a cabeça às críticas que História e Consciência de Classe recebera. O prefácio de 67, quer dizer, ele renega, é o que eu falo, hoje em dia, quer dizer, qualquer um, tendo escrito algo 0,01% que ele escreveu em História e Consciência de Classe, colocaria com várias estrelinhas no currículo Lattes. Ele simplesmente jogou fora uma obra que marcou um século, como vocês viram aqui. Ele rejeitou, não está certo. Bom, eu admiro um cara assim. Eu posso estar enganada, mas, enfim, não está certo. É maravilhoso o texto, etc. Reconheço a importância, mas não é mais o que eu penso, né? Tanto é que ele só autorizou que a obra fosse publicada novamente com o bendito prefácio de 67. Obrigado, Esther. Nós temos um tempo para perguntas, pessoal. Se vocês tiverem, alguém gostaria? Vem até aqui. Boa noite, tudo bom, professora? Minha pergunta é da ignorância total. Denise, meu nome é Denise. Denise. No Reboquismo e Dialética, e mesmo na ontologia, a questão da subjetividade aparece. Aí a minha pergunta é da ignorância total. A subjetividade em Lukács é uma categoria? É o quê? Obrigada. Alguém mais, pessoal? Professora, eu gostaria de pedir para você falar um pouco sobre o papel do trabalho na ontologia, porque eu acho que uma das críticas mais comuns, que pelo menos eu escuto, à ontologia do Lukács, é que ele teria feito uma ontologia que coloca a centralidade do trabalho no ser social, independente da formação social, então que talvez ele confundisse a centralidade do trabalho que fosse específica do capitalismo a uma centralidade do trabalho do ser em geral. Então, eu queria saber um pouco. Davi, eu queria saber se você concorda, se você rebate essa concepção da obra do Lukács. E eu queria saber se, ao mesmo tempo, se a ontologia do Lukács ela é compatível com uma crítica do trabalho. Porque eu sei que, ao mesmo tempo que existe essa crítica à ontologia do Lukács, existem certos lucatianos, e aqui eu estou pensando especialmente no que eu conheço do professor Mário Dwyer, que tentou compatibilizar a ontologia do Lukács com a crítica do trabalho do Postone. Então, eu queria saber se é possível essa amálgama.
Mais alguém? Denise, não só para o Lukács a subjetividade é uma categoria, mas ser uma categoria não é uma coisa ruim, não é uma coisa negativa. Se a categoria for entendida como Marx entende, como forma de ser determinação da existência, se é um existir, se ela existe efetivamente na realidade. Nós estamos vivendo num momento em que o terreno filosófico ele está minado, ele foi minado em relação a esse que eu chamei esteticamente de par categorial, subjetividade e objetividade, né? Toda a crítica feita à modernidade, em particular ao racionalismo, mas também a todas as formas filosóficas que marcaram a modernidade até Kant, né, conceberam de uma determinada maneira a relação subjetividade-objetividade. Se você lembrar, por exemplo, das primeiras aulas que você teve, eu não sei se você teve aula de História da Filosofia Moderna, ou de Teoria do Conhecimento, as aulas iniciais, nos anos iniciais, nas séries iniciais, elas sempre procuram fazer um quadro expositivo das tendências predominantes na modernidade, e muitas vezes aparecem o Descartes, o Bacon, ou Hume, ou Kant, né? E a relação sujeito-objeto ela aparece como algo que se dá na relação cognitiva, né? E sempre se perguntando qual é a fonte do conhecimento. Então, para alguns, eu estou colocando assim de forma bastante simplificada. Para alguns, a fonte do conhecimento estava na razão, então no sujeito; para outros, no objeto, no empírico. Supostamente, o Kant teria feito, o chamado apriorismo teria feito uma síntese disso, que não é bem assim, mas só para te lembrar, para recordar de algo que talvez você tenha lido, ou ouvido, ou assistido em alguma exposição, em alguma aula. Você viu alguma coisa desse tipo? Ah, tá. Então, com certeza, ele deve ter te colocado que todos os autores que criticam a modernidade rejeitam essa forma de conceber a relação sujeito-objeto, ou mesmo rejeitam a possibilidade de se falar em sujeito e objeto. Mais ou menos deu para captar a ideia, amado mestre? Não. Enfim, mais ou menos. E nós estamos num momento em que essa dualidade, digamos assim, a existência dela é colocada em xeque, né, na filosofia, que tem como alvo crítico o pensamento filosófico da modernidade. No caso, o Lukács ele se ampara fortemente, mas não só nos manuscritos de 44, nos manuscritos econômico-filosóficos, onde aparece, pelo menos depois de 43, em que o Marx ali toma para exame crítico pelo menos parte da filosofia do direito de Hegel, ele reposiciona as noções de subjetividade e objetividade e as relaciona de uma forma também completamente distinta, inclusive da forma que há em Hegel, da forma que aparece em Feuerbach, por exemplo. Tá? Então, no caso, a subjetividade, ela é, se nós voltarmos a essa noção de prática, que eu acabei de dizer, que está no centro da vida cotidiana, que é o ponto de partida, a prática, no interior dela, são construídas essas duas dimensões propriamente humanas, tanto a dimensão do sujeito quanto o objeto. Não são dois polos que se encontram no interior da relação cognitiva, mas são dimensões que são criadas, construídas na própria
sociabilidade tendo a prática como fundamento. Tá? E elas podem também se encontrar em outros lugares. Nada. Bom, isso se relaciona com a pergunta do Davi, com a questão colocada com o Davi. De fato, existe aí um debate que está aberto. Cadê o... Ah, está aí. Não, é você mesmo. Que talvez pudesse me ajudar também a... Bom, você vai ter um momento em que você vai poder falar. Eu estou dedurando aqui um colega professor da Federal Fluminense. Que pode, talvez, se quiser me ajudar. Bom, mas, enfim, depende do tempo. O que acontece? Eu tenho uma restrição assim, enorme com essa expressão, centralidade do trabalho. Se o Lukács usou uma vez na ontologia, ou duas, quantas, João Leonardo? Nenhuma, né? Ele não usou essa expressão centralidade do trabalho, ele parte do trabalho porque o ponto de partida é a vida cotidiana, não há nenhum endeusamento ou mitificação da centralidade do trabalho, ele procura partir do Marx, quando Marx diz que o metabolismo homem-natureza que se dá através da atividade prática do trabalho é uma necessidade natural e eterna. É isso, né? Então, o que o Lukács faz? Vejam, eu não quero nem me colocar a favor desse ou daquele, a favor do Postone. Acho que é um debate que também não tem muita sustentação. Talvez o Mário tenha dado uma solução mais adequada para isso, mas também não sei. O Mário Dwyer. Veja, é algo que está... O ponto de partida da ontologia dele, ou da reflexão sobre a ontologia, é a vida cotidiana. O mesmo ponto de partida que está lá na estética. O mesmo ponto de partida do por estético. Parte do Marx, em que o Marx, num determinado momento, no livro 1 do Capital, considera o trabalho dessa forma abstratamente tomado. O que o Lukács faz? Aquilo é uma abstração. Ele toma um complexo que não existe isoladamente, como trabalho, o trabalho não existe isoladamente, ele se dá em meio à sociabilidade de todas as suas características, né, a sua história, e faz uma abstração, ou uma abstração isoladora, como ele diz, para depois desfazê-la no capítulo seguinte sobre a reprodução, que talvez seja o capítulo mais importante da ontologia. Ele desfaz a abstração que ele fez antes, ou seja, ele insere a categoria trabalho no interior de um complexo de complexos mais amplo. Então, eu acho que foi construído um mito sobre a ontologia, sobre Lukács, que não subsiste a uma leitura básica do texto. Ele fala, olha, eu estou aqui isolando esse complexo provisoriamente. No interior desse complexo, ele vai descobrir um monte de coisa, outras categorias, depois ele desfaz essa categoria e todas as suas categorias relacionadas para tomá-la no conjunto em que esse processo mais amplo se dá, que é o processo histórico da sociabilidade, ela mesma. Então, aqui, nem a favor do Postone, nem contra. Eu acho que levantar esse problema já é um falso problema. Não existe centralidade do trabalho no Lukács. Ele parte do trabalho, o primeiro capítulo da parte sistemática ao trabalho, porque o ponto de partida dele é a vida cotidiana. E, no interior da vida cotidiana, aquilo que mais de imediato e mais junto à natureza e aos outros é a atividade laborativa. Mas isso não significa que há uma centralidade do trabalho. Eu não sei se eu me fiz entender.
Obrigado, professor Esther. Você teria algumas palavras finais para a gente estar encerrando e daqui a pouco chamar o Kim para vir aqui para fazer o sorteio dos livros e fazer alguns anúncios. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer de novo a todos que aqui estiveram presentes, agradecer aqui a paciência do Vladimir Safatli, do professor Vladimir Safatli, em comentar algo que talvez seja bastante estranho à sua prática de pesquisa, né? E pelo esforço, pelo cuidado que você teve ao fazer os seus comentários, eu agradeço demais. Agradeço a toda a equipe da Boitempo. O tratamento que eu sempre tive com a equipe da Boitempo sempre foi gentil, muito cordial e frutífero. E, enfim, espero que com a minha palestra de hoje eu tenha contribuído de alguma forma, não só para aprofundar a leitura que vocês têm da ontologia do ser social, mas para estimulá-los a ler as obras do Lukács. E do Tertuliano também, tá, gente?